Os processos transformadores da maturidade espiritual de cada indígena e, neste aspecto, o ser humano, aquele que será humano. Na trajetória do tempo, o corpo, como toda a composição material, se desgasta. No entanto, nas questões da evolução psicológica e nas questões espirituais, em sentido inverso, crescemos de forma exponencial, pois o tempo, apesar de decompor moléculas, é um ativo, gerador de acúmulo de experiências e conhecimentos que cada dia mais nos possibilitam a evolução individual, resultando assim lentamente numa sociedade melhor. Não existe uma forma técnica ou científica que possa definir o ganho de crescimento espiritual em relação à decrepitude do corpo, a qual é inevitável. No entanto, existe uma grande diferença entre idoso e ancião indígena. E neste aspecto que iremos dialogar a passagem atemporal de nossa existência. Espero que minhas pegadas sejam o melhor de mim para o melhor de cada um. Para compreender melhor a minha fala e o processo de envelhecer indígena, que irá parecer utópico e um paradoxo diante do endeusamento da materialidade de nossa cultura ocidental, eurocêntrica, que nos cerca, irei abordar a cultura Guarani Imbiá. Nos meus 57 anos, formador de meus projetos futuros e de minha própria existência, trago um contraponto a essa sociedade opressora que esmaga aqueles que foram tornados minorias, e fragilizados pelo sistema estão os idosos, a fonte do nosso mundo. Apagar o passado é ser colocar em um não lugar, pois todas as pegadas indicam novos caminhos. Quando você vê uma marca, uma pegada, é porque você chegou depois daquele que elaborou a pegada. Que minhas pegadas estejam onde a minha alma se sinta em paz. O passado é apenas lembrança daquilo que ficou para trás. Eu sou Adílio, descendente guarani com multiplicidade genética imbiá, ítalo-portuguesa, provavelmente africana, e como cidadão brasileiro, focado na cultura guarani e com os pés na religiosidade africana, sou profundamente orgulhoso da multiplicidade cultural étnica que me forma, da qual costumo degustar cada pedaço desse aspecto que me compõe. Afinal, eu quero engolir o mundo para entender o sistema, escrever o que aprendi nos traços de um poema. Sou imbiá, sou coração, e não poderia prosseguir neste diálogo sem expor meus mestres nessa jornada. Meu padrinho José Cirilo, cacique geral do povo Guarani, Caraí Adolfo Silva, seu Anúncio, cacique Mariano, Cunhã Caraí Antônia Garay, cacique José de Souza, Dário Tupã, seu Turíbio, e tantos outros que passei a respeitar e a ouvir em minha trajetória existencial. Viver é assim, infinito, existencial e poético. As dores, as decepções fazem parte da caminhada. E quando alguém conquista a vitória, tem a ciência de que ela é o resultado de uma série de erros e tentativas frustradas, pois o conhecimento e as heranças, sejam elas materiais, genéticas, culturais ou científicas, são oriundas da existência
e o trabalho de nossos ancestrais. Sim, ainda estamos vivos e fazemos parte deste contexto, mas logo ali, naquele espaço/tempo chamado futuro, seremos nós, ancestrais dos nossos descendentes. Nesta circularidade espiritual, posso narrar um pouco da alma guarani e suas espiritualidades, a fim de que possamos vislumbrar o ancião que renasce no sorriso de uma criança e aquele que mais tarde se torna o lastro de todas as decisões futuras a serem tomadas pelo grupo que venha a boa leitura, que instigamente e instigados pensamentos cheguem até nós. O futuro reserva a cada indivíduo, estando este ciente ou não, um acolhimento oriundo, o seu Oreru, seu Deus interior, a centelha divina. Ele, Oreru, junto com Nhanderu, são guardiões de nossa existência na Terra. O primeiro é o nosso guardião e conselheiro, e o segundo é o nosso médico, apoiador, protetor. O nosso emaranhamento com essas duas energias, juntamente com as demais forças da natureza, nos possibilita o nosso hangar, nosso sentimento e a compreensão de como administramos os fatos cotidianos, bem como a nossa interação em sociedade com os demais seres espirituais ou animais. Somos nós, seres espirituais, vivendo uma vida encarnada neste corpo, a fim de compormos nosso conhecimento através das interações com a natureza, sendo ela humana ou não. Tantas coisas poderiam ser ditas no que tange ao envelhecimento das células e a influência que o nosso comportamento interfere neste processo. Quem sabe a epigenética seja uma chave para o envelhecimento, ou quem sabe até a nossa forma de levar a vida possa alterar alguma coisa. Abstração. As respostas corretas sempre deveriam ser a busca de como vivemos o Nhanderecó, o nosso jeito de viver, a nossa qualidade de vida e não a nossa quantidade de vida. Afinal, nós temos a mística trajetória da busca da terra sem males, não no sentido de um paraíso pós-morte, mas no sentido como nos relacionamos com outros seres e com a espiritualidade, que é a fonte do nosso equilíbrio. Certamente as comunidades indígenas e tribais, nos mais diversos povos, não sofrem o processo doentio que abala a humanidade, processo conhecido como estresse. Os indígenas vivem o estado contemplativo do aqui e do agora, repassado pelo Tcheramói, os vozinhos, os Morubutiá, guardiões do conhecimento, os anciãos. Na cultura guarani tradicional, quando uma criança faz algo grave, ela não pode ser castigada ou levar umas palmadas de seus pais, pois cabe aos pais somente o zelo e os cuidados de proteção para com a criança, pois nada deve servir de trauma ou rancor da criança em relação aos seus pais. Claro, ela não ficará sem ser repreendida e por este motivo ela será apresentada ao cacique, ao pajé ou macunha caraí, aos anciões da tribo, a fim de receber o castigo proporcional ao seu erro, podendo o castigo ser físico se necessário, mas todas as punições, sejam elas quais forem, elas têm a sua dosimetria, a proporcionalidade do erro cometido. Devem ser realizadas apenas essas punições pela sociedade,
seus líderes, jamais pelos pais, que são os guardiões do respeito e da proteção desta criança. A sociedade pune, mas os pais educam e protegem. O olhar da maioria das comunidades indígenas no tocante à idade cronológica ou não é inseparável da conexão com a espiritualidade e o sentido infinito da vida, seja ele encarnacionista ou espiritual. Um exemplo objetivo desta narrativa é que a maioria das comunidades indígenas, ao educar ou se dirigir a uma criança, supondo 3 anos, é de falar com ela não como um bebê, mas como seus pais ou avós que retornam a este mundo, pois quando se ajoelham frente à criança para lhe orientar ou repreender, dar orientações, fazem não como um sinal de nivelar a igualdade, mas sim como um sinal de respeito, pois diante daquele pai, mãe, avô ou outro adulto está um pai, um avô de uma encarnação anterior. Assim, se estabelece que a criança é um indivíduo mais velho do que aquele adulto que se encontra diante dela. É um membro ancestral que agora retorna ao seu grupo. E sendo um ser mais velho, merece o devido respeito. Ao compararmos os dois universos culturais, o nosso e o dos indígenas, as aldeias tradicionais, os aspectos sociais nos causam inveja, desapego. Se uma roupa estiver no varal e começar a ficar frio, o primeiro que passar pode pegá-la e sair usando. Afinal, o dono não a recolheu e deve estar bem agasalhado. A árvore frutífera perto de sua casa pertence a todos da aldeia, bem como as demais árvores que estejam próximas às outras casas. Compartilhar, quando recebem ferramentas, tratores, motosserras ou cortadores de grama, as máquinas são utilizadas por qualquer um da aldeia, desde que saiba como usá-la. As demais ferramentas simples ficam em um galpão e todos fazem uso dela. O rio, a mata, as montanhas não têm placa de propriedades, não têm cercas particulares e os recursos são para todos. Orfanato, na incapacidade ou na ausência dos pais para cuidar dos filhos, não há orfanato. Os tios ou os familiares mais próximos, às vezes até os avós, ficam com a criança como tutores. Não são encaminhadas para adoção por nenhum motivo. Asilo, local inexistente e impensável na tradição guarani. Os tiramói, os avós, são a fonte indispensável da sabedoria e a fonte infinita de amor e atenção para todos. São imprescindíveis para a educação dos netos e do repasse cultural para a comunidade. Por vezes, os pais são surpreendidos com a fala dos avós com os netos e perguntam: pai, mãe, você não me ensinou isto quando eu era criança? Claro que não ensinei, meu filho, pois ainda era jovem e não possuía toda a cultura necessária para lhe dar essa informação. No espaço desse território, não existem legisladores para definir regras sociais. A comunidade as define baseadas em suas tradições milenares. Não existe cobrança de tributos por parte dos líderes. Não existe o enriquecimento de poucos indivíduos ou a exploração dos demais membros como forma de enriquecimento pessoal por parte das lideranças. O cacique não é o chefe do grupo, mas é o porta-voz dos ancestrais da comunidade. O pajé não é o médico curador supremo dentro da comunidade para atender as doenças.
que requeiram atendimento especializado são encaminhados adequadamente para cada especialista, de acordo com a necessidade, mesmo quando necessário a internação hospitalar do indivíduo fora da aldeia. Não existe a retenção ou empoderamento da cura. Todos podem colaborar. Casos de atendimento psicológico são resolvidos dentro da comunidade pelo pajé, pois certamente um psicólogo não saberia conduzir de forma correta o tratamento por desconhecer os aspectos sociais que possam ter originado o conflito, mas no campo neurológico, os surtos e tratamentos de doenças crônicas têm acompanhamento de médico especializados e a medicação pertinente caso seja necessária. É claro que ervas, suplementos alimentares e a fitoterapia também fazem parte dos tratamentos. No intuito de elaborar o encerramento desta fala e instigar uma busca de nossa cultura ou novas culturas indígenas, ao me dirigir a todos e aos donos da terra, que são imensamente explorados em sua territorialidade. Durante séculos e nas últimas décadas, os povos indígenas vêm sendo degradados de forma histórica e social. Afinal, quando falo degradar, me refiro ao termo como não ser dado o título, o reconhecimento e o poder de receber títulos e alcançar graus diante da sociedade brasileira. Como um todo, a exceção que foi dada foi com a política das cotas, que permitiu a graduação e doutorado de membros da comunidade indígena. Até pouco tempo eram invisibilizados nessa sociedade de aparência e ausente de essências. Neste sentido, refiro que este reconhecimento de possibilidades, potências, tem base na visão da sociedade em relação ao indígena. Mas o preconceito não é expressivo dentro da comunidade, pois os indígenas costumam afirmar: quando morre um tiramói, um avô, um ancião, com ele morre uma biblioteca e morre uma referência cultural da comunidade. O ancião, dentro de uma aldeia, é muito reverenciado e reconhecido. Sua voz no grupo é sempre considerada como um alerta, quase sempre considerada como de maior peso entre os membros do grupo. Por este motivo, e evidenciando o poder do ancião, analisemos o poder tradicional que eles exercem na maioria das aldeias. O cacique, apesar de ser apresentado como liderança, em verdade não tem este poder. Ele é o porta-voz das decisões da comunidade. Nesse sentido, a frase mito repassada, cacique para inglês ver, causou muita morte entre os conquistadores em relação às comunidades indígenas, pois diversas vezes caciques foram mortos, mas o povo indígena, que se mantinha soberano e rapidamente colocava outra liderança no lugar. O substituto, com as mesmas convicções e relações que eram pertinentes às suas tradições, acabamos percebendo então de forma intuitiva que o líder não é o cacique, mas sim a comunidade como um todo. O verdadeiro poder da comunidade se dá quando a comunidade e a tradição tomam as decisões. Por este motivo, tantos projetos políticos vindos de fora para dentro da aldeia são todos fadados ao fracasso, pois não se coadunam com as tradições estabelecidas. Aí perguntamos: se eles não queriam o projeto, por que o acolheram? Não é difícil responder, na verdade é simples. Os projetos vêm atrelados a verbas e em suas implantações e desenvolvem
a comunidade indígena. Neste troca de conhecimento, esses caçadores e coletores de outrora podem colher através da verba o alimento e a continuidade da cultura, pois já não dispõem de toda a territorialidade necessária para manter o seu padrão existencial e cultural ancestral. As decisões em uma aldeia, com pouca alteração entre as etnias, se baseia em um padrão simples. Todos votam em um conselho ou conclave político/espiritual, e é muito extensa a definição deste termo. Só se pode definir pelo sentimento ou pelo convívio quando as comunidades indígenas, nas decisões, criam-se reuniões e, reunidos, eles têm o poder do voto. Geralmente são 4 grupos votantes. O primeiro grupo, as crianças, dos 3 aos 12 anos. O segundo grupo, as meninas e as mulheres. O terceiro grupo, os shondaros, os guerreiros e os jovens, dos 12 anos até os 44. O quarto grupo, os anciãos, dos 45 anos em diante. Homens e mulheres mais sábios, por terem percorrido uma trajetória de vida extensa e com diversos percalços. Sabedoria na tomada de decisões. Percebam uma questão explícita sobre a palavra no sentido uníssono da expressão político/espiritual. O termo uníssono tem um significado espiritual de separação, conforme a vibração de cada um. Nesse sentido, na mesma vibração de auxílio e pertencimento. O primeiro grupo, a partir dos 3 anos, é composto por meninos e meninas. Juntos, compartilham experiências e brincadeiras, pois estão na mesma vibração de vida. Estão conectados e sua recém-vinda do mundo espiritual estão diretamente sob a influência de Pachamama, da terra acolhedora que proporcionou o seu nascimento. E nesta energia acolhedora, todos se reconhecem e se acolhem, sem a influência turbulenta das questões hormonais ou do ego, que predominam sobre o raciocínio numa idade mais tarde, na juventude. Já quando chegam aos 13 anos, os meninos e as meninas são acolhidos e divididos no segundo e no terceiro grupo, que pertencem aos grupos masculino e feminino, respectivamente. Esta tomada de decisão, por questão cultural, tem a influência da lua, não mais Pachamama, pois a partir dos 13 anos, nesse período, os hormônios estão doidos, até os 44 anos. Várias decisões de relevante importância, ambos homens como as mulheres, são tomados por questões hormonais e não pelo raciocínio. Se acirram às disputas com discursos "eu sou mais homem" e as mulheres dizem o mesmo, "nós somos mais mulheres", então este é o motivo de todo conflito. No segundo grupo, os homens, também dos 13 aos 44 anos, vão para o grupo dos shondaro, dos guerreiros, e mulheres e meninas. No terceiro grupo, a partir dos 13 anos, vão para o grupo das cunhãs, das mulheres. Esta forma de separação evita atritos gerados pela oscilação hormonal, onde homem e mulheres tentam se mostrar melhores uns dos outros. Separados, podem manter o foco no assunto ou na decisão que deve ser tomada, e se pode usar mais o raciocínio que os próprios hormônios na tomada das decisões que são necessárias. A partir dos 45 anos, os homens e mulheres se unem novamente, como quando eram crianças. Assim como estavam juntos no primeiro grupo, agora eles podem retornar juntos para o quarto grupo,
formando uma união. Saem da influência oscilante da lua, dos hormônios e do excesso de ego e retornam a uma vivência mais harmoniosa, ficando agora sob a regência do Sol. E desta forma, coroados pela luz e pelo equilíbrio solar, sua coroa ou cabeça os torna mais equilibrados pelo trajeto já percorrido. Eles sabem onde estão as armadilhas do caminho em cada uma das suas fases. Na votação propriamente dita, só quem pode transitar entre os grupos é o cacique e o pajé. Na votação, o cacique pode transitar pelas questões de ser o porta-voz, que traz a questão a ser votada, apresenta a proposta, e o pajé pela questão de espiritualidade / intuição, mas só podem votar em seus respectivos grupos. Nas votações não se contabilizam para as decisões os votos individuais, são avaliados apenas o voto dos grupos. Alguém pode pensar, tudo bem, mas se 2 grupos votarem a favor e 2 grupos votarem contra, qual é a decisão? Na verdade, nunca ocorrem empates, pois o voto dos anciãos tem o peso 2 e o peso dos votos das crianças, das mulheres e dos shondaros, os demais grupos, a sua votação só tem o peso 1. Desta forma, no total são 5 pontos para aprovar ou refutar uma proposta. Basta que os anciãos tenham apoio das crianças ou das mulheres ou dos shondaro para que capitalizem 3 pontos. Caso os anciãos sejam derrotados na votação, é somente quando todos os demais grupos, as crianças, as mulheres e os shondaro, são contra a proposta dos anciãos. Mas daí os anciãos consideram que não há uma perda. Por não disporem do vigor físico, eles entendem que a nova geração tem novas propostas e novas possibilidades, pois estes que votam em oposição à decisão deles estão vendo o futuro e uma nova forma de encarar todas as coisas. Além de tomarem decisões e sendo os de maior peso, e por não disporem de vigor físico da juventude, os anciãos reduzem ou não manifestam com rigor as atividades físicas que lhe eram pertinentes e passam a ser de forma informal professores da cultura e da filosofia de sua etnia, bem como psicólogos e mediadores nos mais diversos conflitos, quando também junto com os pajés na escolha de cada erva ou revigoramento fitoterápico e o atendimento das pessoas da comunidade, das formas que possam auxiliar no tratamento de enfermidades. Creio que por tudo que foi falado e até o momento, dentro das contribuições dos anciões para com o grupo, podemos perceber a grandiosidade da fala e do reconhecimento e a importância dos anciões dentro do grupo social em que eles vivem. Então, esta foi uma breve história e um breve relato da ancestralidade guarani Imbiá e a forma com que os anciões, os Tiramói, se posicionam em sua sociedade. Até o próximo encontro. Gratidão. Agui GVT.